Negou, lá não estava. Gratuita. Assista logo após Jô Soares e depois A Praça é Nossa. Uma carteira de trabalho e a Constituição do Brasil. O casamento desses dois livrinhos vai dar um filhote lindo. A esperança. Sabe por quê? Porque essa é a primeira Constituição a favor do trabalhador brasileiro. Se o que estiver escrito aqui for cumprido, quem vive da carteira de trabalho vai conhecer um Brasil melhor, muito melhor. Com a nova Constituição, a mulher trabalhadora tem 4 meses de licença maternidade. A semana só pode ter 44 horas de trabalho. As horas extras têm pagamento dobrado. Nas férias, o trabalhador recebe 30% do seu salário a mais. A multa do patrão por demitir é maior, 40% do fundo de garantia. Os aposentados recebem de acordo com os aumentos do salário mínimo. Os deficientes e os idosos vão receber um salário cidadania. Tem muitas coisas mais aqui nessas páginas, mas há um problema. O Brasil precisa eleger um presidente comprometido com estes 2 livros, com a Constituição e com os trabalhadores. E esse presidente tem nome: Ulisses Guimarães. Aumento de salário não causa inflação, como apregam por aí. Se isso fosse verdade, com o salário vergonha que aí está, a inflação seria 0. E não é. Portanto, aumento de salário não causa inflação. Ao contrário, salário maior, economia maior. O presidente da República tem o dever, até moral, de acabar com o salário miséria. Ulisses, presidente. A mentira começa na linguagem. O salário não é mínimo, coisa nenhuma. Como é mínimo, você não dá para você e sua família comerem. Como é mínimo, você não custeia a sua saúde, sua moradia, a permanência de seus filhos na escola, o transporte, o vestuário. Não é mínimo. É, isso sim, o salário miséria, o salário fome, o salário confisco. Confisco não há dúvida, porque toma a parcela que você criou da riqueza nacional para encher os bolsos dos privilegiados ou para desviar para o exterior. É uma violência de perigosíssimas consequências. 1.380 cruzados novos. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, este deveria ter sido o salário mínimo do mês de agosto. O ideal para o mês de setembro ainda não foi calculado, mas o real aprovado pelo governo foi 249 cruzados novos e 48 centavos. O DIEESE também compôs uma cesta básica de alimentos para uma pessoa durante um mês. Ela tem 13 itens. Nós fomos a um supermercado de São Paulo no dia 20 de setembro e compramos cada item na quantidade indicada pelo DIEESE. Sabe quanto deu isso? 194 cruzados novos. Para quem ganha um salário mínimo, uma compra como esta representa 77,5% do pagamento. Só para alimentar uma pessoa durante um mês. E o resto das despesas? Como é que fica? Quem pode responder isso é o seu Severino, que vive com a mulher e 3 filhos nesta casa de 4 cômodos na periferia de São Paulo. Ele ganhou em setembro 400 cruzados novos, mas reclama que para uma família de 5 pessoas, este salário não dá nem para comer direito. Condições não dá para comprar, né? Aí tem que comer assim mesmo, arroz, feijão e tá bom. Como é que a senhora faz compra? A senhora compra uma vez por mês ou vai comprando de pouquinho? Um pouquinho, porque não tem condição de eu fazer a compra. Seu Severino trabalha do outro lado da cidade e pega 4 conduções por dia. Dá duro o dia inteiro como frentista neste posto de gasolina e depois de 8 horas de serviço e 1h30 de ônibus, só encontra arroz e feijão para o jantar. Terminada a refeição, não dá tempo nem de brincar com os filhos. Já é hora de dormir para mais uma jornada de trabalho no dia seguinte. A sobrevivência do trabalhador é um milagre.
vivem de teimosos. A comparação com outros países menores, e que não são a 8ª economia mundial, como o Brasil, testemunha que podemos remunerar melhor os trabalhadores do nosso país. Pois é inacreditável que os nossos salários estejam abaixo da Índia, da Turquia e do Bangladesh. Por quê? Pergunto eu principalmente aos necessitados. Um trabalhador brasileiro vale cerca de 11 vezes menos do que um americano. 7 vezes menos do que um espanhol. Metade de um indiano, de um chileno e de um equatoriano. Por que um trabalhador brasileiro é condenado a ganhar a metade do que um colombiano? 3 vezes e meia menos do que um argentino? Notem a comparação com os países latino-americanos, muito menores, e que estão longe de serem a famosa 8ª riqueza do mundo ocidental, como o Brasil. Sendo menos ricos, por que seus trabalhadores ganham bem mais? Brasil, país das desigualdades. No mercado de trabalho, elas se tornam cada vez maiores. Segundo o IBGE, 72% da população economicamente ativa ganha menos que 3 salários mínimos. 12% recebe de 3 a 5 mínimos. 9,2% está na faixa de 5 a 10 mínimos. E apenas 5,6% da população ganha mais de 10 salários mínimos mensais. Basta consultar as páginas dos classificados dos jornais para constatar que muita gente ganha pouco, pouca gente ganha muito, e a diferença entre o pouco e o muito é enorme. No Brasil, essas diferenças atingem intervalos inimagináveis. Por exemplo, o maior salário equivale a 100 vezes o salário de base. Os economistas atribuem esta alta diferença entre o piso e o teto dos salários a 2 fatores básicos. A própria estrutura do desenvolvimento no Brasil, que se ergueu ao longo dos anos sobre a desigualdade, e a falta de poder de pressão por parte das organizações sindicais. Reflexos da ausência de um regime verdadeiramente democrático. Os trabalhadores de baixa renda, que sentem na pele as consequências, resumem tudo isso em uma palavra: injustiça. Você acha que tem muita diferença do seu salário para o diretor da sua empresa? Ah, muito. Deve ter uma diferença de uns 1000%, bem mais. Mais mordomia, carro, isso e aquilo, e o funcionário continua na pior. Falta o retrato do país, né? Governar é encurtar distâncias. Se você não ganha para comer, é porque privilegiados ganham para esbanjar. Mais do que ilegítimo, isso é imoral. Ulisses, presidente. Meu governo investirá prioritariamente nos homens, mulheres e crianças de meu país. O desenvolvimento terá o tamanho e será dividido entre os 140 milhões de nossos habitantes. Isso deve mudar. Isso será mudado. Ou mudaremos isso, ou seremos mudados por isso. Ulisses, presidente. O velhinho que ele sabe o que faz. Vai limpar o Brasil, foi a porta a fluir e acabar com a molecagem que tem por aí. Pode ser, o velhinho é demais. Ulisses, presidente. Há momentos cruciais na vida de um país, nos quais o que se decide é o seu próprio destino. O Brasil vive um desses momentos. A convergência sem precedente de crises de natureza econômica, social, política, moral, paralisando as iniciativas, caçando a vontade política nacional, gerando a descrença na alma dos jovens e no espírito da população. A dura e longa luta para a reconquista do direito de elegermos o presidente da República sintetiza a esperança de que somos uma nação capaz de produzir uma sociedade melhor, com uma vida melhor para todo o povo brasileiro. Esta campanha eleitoral tem de ser uma discussão séria dos conflitos que nos afligem,
dos sofrimentos que maltratam o nosso povo, do projeto nacional que nos reerguerá como nação democrática. Não pode ser uma campanha que admita candidaturas de aluguel, que enverede pelo jogo perigoso da farsa e das acusações pessoais. Não pode ser uma disputa despolitizada, sem história e sem futuro, em que candidatos aparecem na casca da imagem que seus técnicos de marketing pretendem mostrar, buscando chegar apenas à melhor embalagem. É preciso conhecer a história, o passado de cada um dos homens que pretende governar o Brasil. O que vamos fazer é escolher o presidente da República. Não é um jogo de habilidades mascaradas, não é uma brincadeira. O que está em jogo é o futuro do nosso povo. Ulisses, presidente. O Brasil precisa eleger um presidente comprometido com estes dois livros, com a Constituição e com os trabalhadores. E esse presidente tem nome: Ulisses Guimarães. Vamos pôr o Brasil de pé. Ulisses 15, presidente. Vote no seu filho, vote no seu neto, no filho do seu filho, no neto do seu neto. Vote no futuro do Brasil. Vote verde. Caveira, presidente do Brasil. Minha gente, o povo brasileiro é um povo trabalhador. Todos nós sabemos disso. Menos o governo. O governo acha que o povo brasileiro não é trabalhador, talvez porque ele seja o que menos trabalha nisso tudo. E é por isso que nós estamos literalmente falidos. Falidos, inclusive, de esperanças de que nós poderemos, em algum momento, reconstruir esse país. Mas nós haveremos de reconstruí-lo. Quem não trabalha neste país é o governo. Porque o trabalhador, apesar de ter perdido 30% do salário real nos últimos anos, ele continua acreditando, continua trabalhando, apesar de sofrer bastante. Mas nós temos, minha gente, que olhar para o futuro e caminhar para o diante. As nossas propostas são claras. Em primeiro lugar, a política salarial. A nossa política salarial não pode, em momento nenhum, perder para a inflação. Além de acompanhar o processo inflacionário, a nossa política salarial exige a recomposição dos salários que perderam, como nós já vimos, 30% do seu valor real nos últimos anos. Em segundo lugar, a participação no lucro das empresas. Isso em todo mundo, minha gente, já existe. A modernidade exige que haja participação dos trabalhadores no lucro das empresas. E não somente nos prejuízos, como nós estamos vendo que está acontecendo hoje em dia. Em terceiro lugar, a gestão colegiada. Os trabalhadores têm que gerenciar os fundos que são formados pelo desconto nos seus salários. Ou seja, essa gestão colegiada vai permitir ao trabalhador de saber exatamente aonde vai o seu dinheiro, para onde vai, por que vai, tanto do fundo de garantia quanto da Previdência Social. Ele vai dar as normas, ele vai gerir esses fundos numa gestão colegiada. Isto não é possível, naturalmente, para o governo que aí está, mas será possível para nós, porque haverá a participação efetiva de todos nesse processo. Vamos lá, minha gente. Chegou a nossa vez. Em São Paulo ontem, Fernando Collor esteve na porta das fábricas conversando com os metalúrgicos. Collor garantiu que no seu governo os trabalhadores terão uma participação ativa. Os recursos do fundo de garantia, os recursos do trabalhador, passam quase que 50 dias para começar a render. Descontam de vocês o FGTS. E ao invés de no dia seguinte esse dinheiro já estar rendendo na Caixa Econômica para o fundo de vocês, esse dinheiro fica hibernando 50 dias no sistema financeiro, enriquecendo muita gente por aí, que não são os trabalhadores. Isso também nós vamos acabar e fazer com que esse depósito seja realizado diretamente na Caixa Econômica com um prazo máximo de 48 horas. Nós precisamos trabalhar arduamente nisso, para evitar que esses sanguessugas, que esses carcarás da política econômica brasileira continuem a retirar do trabalhador o resultado do seu suor e o resultado do seu trabalho.
Collor de Mello, para mim, na minha opinião, vai ser um dos melhores presidentes do Haiti, né? Eu acho que ele é a nossa única esperança, né, aqui dentro, de ter uma melhoria de salário. Se depender de mim, ele está eleito, porque de aqui eu voto nele. Em Campinas, Fernando Collor confirmou que recebe cada vez mais apoio em todas as regiões do país. Eu não tenho compromissos com os poderosos, com os latifundiários, com os banqueiros, nem com os grandes empresários que estão aí cansando de ganhar dinheiro enquanto o povo se empobrece a cada dia. Trago, pois, a mensagem, minha gente, da prosperidade e do Brasil novo. Vamos todos juntos, vocês e eu, construirmos o novo Brasil. O Brasil da solidariedade, o Brasil do crescimento econômico, o Brasil que tem um governo de vergonha na cara, como terá comigo na presidência da República. Na região sudeste, Collor também está em primeiro lugar com 31% dos votos na última pesquisa do Ibope. O segundo colocado tem menos da metade dos votos de Collor e o terceiro apenas 10%. Vote em quem vai ganhar. Vote em Fernando Collor. Eu e você. Agora chegou a nossa vez. Hoje eu quero levar a minha mensagem a você, funcionário público, civil e militar. Eu não aceito a injustiça que estão cometendo hoje de criticar todo o funcionalismo como se o funcionalismo fosse uma coisa só. Não, gente. Eu estou falando com você que anda de ônibus, que anda de trem do subúrbio, que tem um salário muito achatado, cuja profissão não foi valorizada, onde todo mundo tem a mania de generalizar, criticando todo o funcionalismo, não preservando aquelas funções que são funções básicas, que eu não chamo nem de função, eu chamo de missão. É a missão da professora, é a missão do médico sanitarista, é a missão do militar, é a missão do serventuário da justiça. Vocês são missionários. E hoje, quem estraga a imagem da máquina pública são os parasitas. São aqueles que foram indicados, não por concurso, mas pelo QI, que não é o quociente de inteligência, é quem indica o maldito pistolão político. Isto tem que mudar. No meu governo, tudo isso vai mudar. Porque eu quero valorizar a todos vocês, limpando a máquina dos parasitas e mantendo aqueles que realmente têm muito a dar para o futuro do Brasil. Eu sei que vocês, como eu, têm fé no Brasil. Por isso, os convoco para esta missão. Juntos, chegaremos lá. Tem gente que pensa que garantindo uma pensão para o deficiente, dada pelo governo, está tudo resolvido. Gente, pensão é para inválido. E deficiente não é inválido. Deficiente não é um incapaz. Ele tem condições, desde que capacitado, a suprir a sua deficiência de se tornar um cidadão comum, de se tornar um cidadão útil na vida do país. É isto que eu quero garantir a você. E venho aqui a Congonhas do Campo, onde está o símbolo maior dos deficientes, Aleijadinho. Ele não viveu de pensão de governo, ele viveu da genialidade da sua obra e da sua arte. Sendo deficiente, superou a tudo e nos deu essa manifestação profunda de fé no Brasil. Por isso, convoco a todos os portadores de deficiência a somar conosco nesta jornada.
Juntos chegaremos lá. Futebol e política, a gente tem que fazer com muita arte. Eu me lembro bem, em 1960, o Santos Futebol Clube era um time que empolgou toda uma juventude com a arte do seu futebol. Uma linha infernal. Meio campo era Zito, Mengal, na frente era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Davam verdadeiros shows de futebol. E olha, que não faltou o adversário querendo barrar o time do Santos na base do pontapé. Mas ninguém conseguia impedir. Política, no meu entender, tem que ser feita da mesma forma. Com alegria, com arte, com as ideias colocadas. Porque eu acredito que as ideias possam brigar. Mas as pessoas não precisam brigar. A partir daí, gente, política tem que ser feita com arte. Eu não vou responder com pontapé aos pontapés que os adversários querem dar. Portanto, como o Santos Futebol Clube, para cada pontapé, a nossa resposta é um olé. Atenção, Paraíba. Amanhã, sexta-feira, estarei em João Pessoa e Campina Grande para debater com o povo em praça pública o nosso programa de governo. Juntos, chegaremos lá. Estou enrolando, olha a enrolação, hein? Vale ver de novo. Eu juro que se eu não fosse o que eu sou, eu seria caminhoneiro. Será que esse juramento é verdade ou mentira? Eu juro. Você que vai julgar, porque agora você é o único juiz. Brasil, hoje. A cada 2 dias, uma criança é morta pelo Esquadrão da Morte. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Esquadrão assassinou 82 adolescentes em 15 estados brasileiros. 20% a mais do que no mesmo período de 88. As crianças mais atingidas pelo Esquadrão são as que moram em favelas da periferia e que são consideradas de alto risco para a comunidade. É a famosa queima de arquivo a bem da segurança. Apesar do aumento no número de mortes violentas de crianças e adolescentes, nada é feito pela polícia para investigar e punir os responsáveis por estes atos bárbaros. Vocês viram? Ao contrário do que muitos afirmam, a maior dívida do Brasil não é a dívida externa. É a dívida do país com a nossa juventude. Milhões de jovens, mais da metade da população, a grande maioria sem escola e, sobretudo, sem qualquer esperança no futuro. O ensino público está acabado. Não se consegue pagar a escola particular. É revoltante sabermos que nossas crianças, nossos jovens, ao invés de estar na escola, estejam sendo desviados para o crime, desviados para o vício, estejam sendo barbaramente estuprados e assassinados. E enquanto isso acontece, milhões de dólares são desperdiçados pelo governo em obras faraônicas e desnecessárias. Chegou a hora da decisão. Chegou a hora de mudarmos essa realidade cruel. O Brasil está se transformando no país da insônia. Enquanto uns não dormem porque têm fome, e têm fome mesmo, os outros não dormem porque têm medo dos que têm fome. E você, jovem, tem agora a oportunidade e a responsabilidade de mudar, com o seu voto. Da minha parte, eu assumo publicamente o compromisso de, se eleito presidente, começar a pagar imediatamente essa enorme dívida que já há muito tempo deveria ter sido paga. A dívida do Brasil com a nossa juventude.
Isso eu garanto. Afonso fez. Afonso fará. É só botar no homem. O candidato não tem o direito de fazer campanha política com o dinheiro do povo. Afonso Camargo, coerente com todo o seu passado, pediu licença de seu mandato como senador da República, tão logo começou sua campanha. Afonso Camargo nunca nomeou parentes nos seus 25 anos de vida pública. E desafia quem prove o contrário. Afonso Camargo não permitiu que se gastasse 50 milhões de dólares na construção do anexo 3 do Senado. Foi ele quem impediu, com uma ação popular, que se construísse com o seu dinheiro essa obra faraônica. Afonso Camargo foi o primeiro a combater a construção da Ferrovia Norte-Sul, outra obra faraônica. Afonso Camargo lutou bravamente para que o mandato do atual presidente da República fosse reduzido para 4 anos. Afonso Camargo não aceitou morar nos palácios da Península dos Ministros quando foi escolhido por Tancredo Neves como ministro dos Transportes. Afonso Camargo recusou-se a receber ajuda de custo pela convocação extraordinária do Senado Federal em fevereiro deste ano. Devolveu aos cofres públicos o que depositaram em sua conta. É por isso que Afonso Camargo é um candidato diferente. Na hora de votar, você não pode errar. Você é o grande juiz. Vote diferente. Vote Afonso Camargo, o presidente do trabalhador. Afonso fez. Afonso fará. Afonso Camargo. 14 letras que garantem. Vote 14. No horizontal uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Votar é, antes de tudo, um ato de consciência. Isso ninguém discute, não é mesmo? Principalmente depois de 30 anos sem que qualquer um de nós pudesse exercer o elementar e tão democrático direito de escolha. Por isso é importante, é fundamental, pensar muito antes de escolher o seu candidato. Preste atenção, por exemplo, no que vai ser dito agora por um importante político do Nordeste, o senador Marcondes Gadelha. Por que, Aureliano? Porque é o futuro do meu país que está em jogo. Se se tratasse apenas de cumprir o calendário eleitoral, qualquer candidato serviria. E a rigor não há muita diferença entre os candidatos que aí estão. Um pouco mais, um pouco menos de ideologia estilizada, um pouco mais, um pouco menos de visual e de apelo emocional, e é tudo. Mas, quando se trata de enfrentar esta crise monumental que aí está, quando se trata de resolver esta falência do Estado por conta do déficit público gigantesco, de uma dívida interna e uma dívida externa incomensuráveis, aí o departamento é outro. Aí o caminho é outro. Exige-se reflexão, experiência, conhecimento de causa, capacidade de decisão, equilíbrio e previsibilidade, por força da própria coerência. Eu já não falo em honestidade, que isso não chega a ser um atributo, é uma obrigação dos candidatos. Em Aureliano chega a ser sinônimo, porque passou por todos os cargos da vida pública e não se pode apresentar senão um deslize sequer em sua conduta. Ora, uma ou outra dessas virtudes nós podemos encontrar em algum ou em alguns candidatos. Mas esse conjunto harmonioso, que em última análise forma a respeitabilidade que há de se transferir para os outros escalões da administração, eu só encontro em Aureliano Chaves. Por isso, se você me pergunta por que Aureliano Chaves de Mendonça, eu lhe respondo porque eu sou exigente. E eu digo a você também, telespectador, seja exigente. Exija mais do seu candidato. Se você exigir mais, você acabará chegando em Aureliano Chaves. Quem sabe, sabe. Aureliano 89. Ah, compadre,
Recebi meu salário, fui no supermercado e voltei sem um tostão. Não me diga. É. E você comprou o quê? Comprei pão, leite, café e ovo. Bem feito. Quem mandou comprar supérfluo? Tem doido, senhor. A esperança é o homem. É. Junto com Aureliano, junto com você nesta caminhada, está um homem respeitado em todo o país, Cláudio Lembo. Ele é o vice de Aureliano, um grande advogado, um grande jurista. Um homem que entende profundamente de leis e tem uma preocupação que hoje é de muitos brasileiros. Exatamente sobre esse assunto, o excesso de leis em nosso país. Ouça isto. Eu faria uma pergunta. Quem conhece toda a legislação existente no Brasil nesse instante? Ninguém. Nunca o Poder Executivo, nunca o Poder Legislativo se deu ao trabalho de rever a legislação existente, para se saber aquilo que está efetivamente em vigor e aquilo que já não vale. Isso cria um cipoal tão grande que quem cai nessa floresta pode ser a qualquer momento tragado. Tragado inclusive por fiscais corruptos, por burocratas corruptos. E às vezes os próprios burocratas transformam-se em corruptos porque não conhecem a legislação em vigor. Daí a função de um vice-presidente da República é rever a legislação existente do país. E com isso consolidar e permitir aos brasileiros que conheçam a lei e cumprindo a lei, todos serão mais felizes, mais solidários. Austeridade, autoridade, dignidade. Aureliano, 89. As ideias que Aureliano defendeu aqui nos últimos dias sobre a Petrobras e o nosso petróleo, ideias que ele vem defendendo com extrema coerência ao longo de toda a sua vida, não significam de maneira alguma, como chegou a ser dito, uma posição estatizante. Aureliano é, antes de tudo, um nacionalista, mas sem xenofobia, isto é, sem radicalismo. Porque bom senso e equilíbrio são algumas das características mais marcantes da personalidade dele. E ali mesmo, na plataforma da Petrobras, em Campos, Aureliano disse, mais uma vez, o que pensa sobre este assunto tão importante. Num país como o Brasil, nós temos é que buscar a coexistência entre o setor privado e o setor público. Todos eles aprimorando para melhor servir o Brasil. Queremos aliviar a presença do Estado na vida do cidadão. Queremos que gradualmente o Estado reduza sua presença na atividade econômica, mas que ele seja substituído por empresas privadas competentes, que tenham lucro, mas que corram risco, em que a competência e a boa gerência administrativa substitua as benesses do Estado. E Aureliano vai além. Ele diz como deve ser feita a privatização, para que sejam respeitados integralmente os interesses do Brasil, os interesses do povo brasileiro. Eu desejo critérios para privatizar, critérios gerais que serão definidos pelo órgão competente, que é o Congresso Nacional. Eu quero a reavaliação do patrimônio da empresa, eu quero a democratização do capital, para que o capital das estatais, que é uma gotinha de sangue de cada brasileiro somada, não seja entregue a preço vil para o setor privado. E que não se crie condições para que se compre patrimônio público com dinheiro público. Nós queremos dinheiro novo para que o Estado possa aplicá-los na educação, na saúde, na moradia, para melhor servir os brasileiros. Mas preservando a empresa do porte da Petrobras, que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos de Aureliano, em Aureliano o povo vai votar. A sua vida é um livro aberto, é o homem certo que faz o que diz. Aureliano é muito verdadeiro, e
Passou os 10 anos, morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não via miséria pela janela, ela estava dentro de casa. Passei fome. Hoje, professor de cardiologia no Rio e em São Paulo, tenho formação científica e humanística. Meu nome é Enéas. Leva, leva essa bandeira, leva, leva pro Planalto, pra essa gente brasileira novamente olhar pro alto. Eu tenho 16 anos, eu sou uma eleitora. Eu posso eleger um presidente da República, mas não posso guiar o carro do meu pai e nem viajar com autorização de idades menores. Realmente, não dá para aceitar essas incoerências. Um jovem de 16 anos não pode ser um cidadão pela metade. Ele tem responsabilidade para exercer direitos e cumprir deveres. É preciso consolidar sua emancipação. Com o presidente e com seu voto, vamos dar aos jovens de 16 anos o direito de ter sua carteira de motorista, poder prestar concurso público, ter conta em banco, enfim, poder nessa hora dar sua contribuição e nos ajudar a transformar esse país em um Brasil de vencedores. Conto com você, jovem. Vamos ganhar essa. Você, jovem, deve acreditar em si, na sua capacidade e no potencial do Brasil. Vamos mostrar que teremos competência para implantar o nosso projeto celeiro e gerar emprego para milhões de brasileiros que estão desencantados com tudo isso que está aí. Tenho legitimidade para falar assim, porque sou o mais jovem dos candidatos e, consequentemente, o que tem maiores compromissos com essa juventude. Vamos mostrar que não será mais preciso que muitos de vocês tenham que buscar melhores condições de vida em outro país, pois magoa-me a falta de coerência entre o tamanho do Brasil e a desesperança que existe nele. Creio em Deus, creio na força da juventude, e por isso eu estou aqui, postulando a presidência da República. Com o seu voto, vamos mostrar que o Brasil não é país de terceiro mundo, mas sim um país governado por políticos do terceiro mundo. Chegou a nossa hora. Vamos caminhar juntos para a vitória final, pois conto com você. Vote certo. Vote Caiado e Calazans, número 51. Brasil, o governo está devendo 2 bilhões de salários mínimos. Cuidado, senão vai sair do seu bolso 36 salários mínimos. A solução está aqui. Mobilização Nacional. O caminho da independência, da verdadeira liberdade. PMN. O Partido da Mobilização Nacional. Um herói pode ser morto. Um povo corajoso não será vencido. Esse é o princípio fundamental da mobilização. Vamos nos unir em torno do PMN, o Partido da Mobilização Nacional. PMN, Partido da Mobilização Nacional. Para presidente, Celso Branco. Para vice-presidente, José Natan. Venha para o PMN, participe dessa grande mobilização nacional. Eu acho que é humilhante para um trabalhador ter de pedir um vale, um ticket, para comprar uma refeição, para pagar 1 litro de leite para a sua família. Eu acho que todos nós devemos entender que o salário deve dar para o trabalhador condições para ele fazer tudo isso de acordo com a sua vontade. Ele não deve pedir a ninguém para poder comprar 1 litro de leite para o seu filho. Ele tem de ter um salário condigno para isso. O salário do operário brasileiro é o mais baixo do mundo. Nós devíamos substituir a ideia do salário mínimo pela ideia do salário máximo, porque a economia de um país se compõe do conjunto dos salários que dão capacidade de compra às pessoas e criam um mercado interno que é a grande riqueza de um país. Então, se nós dermos ao operário um salário digno, ele terá condições de escolher o médico que quiser, escolher o transporte de sua preferência, ter, enfim, para a sua família as condições mínimas de uma existência condigna.
O paternalismo não leva a nada. O paternalismo é humilhante. Nós temos de abandonar essa ideia de que o operário é um menor que precisa de uma assistência. Ele precisa, na realidade, de justiça. Ele deve ter o seu trabalho correspondido para que ele tenha condições de ter, dentro da sociedade, aquela participação que merece, é justa, é necessária para o país e para ele próprio. Esse Brasil não tem jeito, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Acorda, Brasil! Nesses últimos tempos, tem muita gente achando que esta é a melhor saída para o Brasil. Que triste realidade. São milhares de pessoas que partem em busca de oportunidades de trabalho, de realização. E pensar que o Brasil foi um país que recebeu gente do mundo inteiro porque elas viam chance de ganhar dinheiro e fazer a vida por aqui. Onde está aquele orgulho de ser brasileiro, de acreditar no Brasil? Seria tão bom ver de volta esses nossos filhos. Gente que deixou amigos e família por aqui. A Bíblia, nesse ponto, fala sobre o filho pródigo, que foi embora de casa, mas um dia voltou. O PMB gostaria de ver de volta muitos dos filhos desta nossa terra. É para isso que nós queremos um Brasil que volte a ser aquele país de oportunidade. Para que cada brasileiro ou estrangeiro aqui radicado sinta orgulho de morar, de trabalhar, de viver, de construir sua família. Não podemos esquecer dos brasileiros importantes que ajudaram a fazer a nossa grandeza, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Tiradentes e os camponeses do Brasil. No dia 15 de novembro, pense no Brasil. Eu conto com seu voto. Armando Correia, presidente, número 26. Quantos anos você tem? 16. Você vai votar em 15 de novembro? Vou, claro. Em quem você vai votar para presidente? Armando Correia. Você vota em quem? Dia 15 de novembro? No Correia. Vamos despertar a força do novo Brasil. No dia 15 de novembro, na hora de votar, vote no progresso. Vote em Armando Correia, número 26. Saúde, alimentação, moradia, educação e transporte são a essência das necessidades do nosso povo tão sofrido pela ausência da mulher no comando do país. Em 15 de novembro, conto com seu voto. Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Os metalúrgicos da Volkswagen fizeram um ato público segunda-feira na porta da fábrica para investir na conta 13 mil. Refletindo o crescimento da campanha no ABC Paulista, milhares de operários doaram parte de seus salários para a candidatura de Lula. Importante essa ajuda? Oi? Acho importante? Muitíssimo importante. Por quê? Porque a gente precisa do Lula lá, ser presidente da República. Confio muito no Lula. Lula para presidente. Você acha importante o que você está fazendo? Mais do que importante. Eu só não dou mais do que eu não posso. Ajudar a campanha do companheiro Lula, porque o companheiro não pode pedir dinheiro para os empresários, tem que pedir para nós, trabalhadores. Na quarta-feira, o pessoal da comissão de fábrica da Volks foi depositar o resultado da coleta na conta 13 mil do Banco do Brasil. Só naquela tarde foram arrecadados mais de 11 mil cruzados novos. Na segunda-feira, Lula esteve na porta da Volks na hora da entrada do pessoal da tarde. O reencontro com os companheiros foi alegre e caloroso. Conversaram sobre o fundo de garantia. Não se sabe hoje quantas contas tem. Tem 57 milhões de contas inativas e tem 39 milhões de contas ativas. Isso está sendo feito uma auditoria agora que nós pedimos para o Tribunal de Contas fazer. Olha, quando foi aprovado o Fundo de Garantia, dizia o seguinte: se um trabalhador pedir a conta e for para outra empresa,
ou se ele for mandado embora por justa causa, o fundo será transferido automaticamente para outra empresa. Acontece que ninguém está transferindo coisa nenhuma. 3 anos, o dinheiro que deixaram de ser pago ao trabalhador, ou seja, o dinheiro que os bancos deixaram de pagar ao trabalhador, daria para construir 290 mil casas populares. Nós entramos com um projeto agora para tentar fazer o quê? Para tentar, primeiro, o juro do fundo de garantia ser igual ao juro da poupança. Segundo, que o trabalhador passe a administrar o dinheiro do fundo de garantia. E terceiro, que o fundo de garantia seja utilizado preferencialmente para a compra de casa própria, até para quem ganha até 12 salário mínimo. Depois, Lula fez um discurso para 2.000 metalúrgicos. Eu assisti um programa de televisão e comecei a perceber que coisa estranha. Todo mundo está do lado do pobre. Todo mundo está defendendo a classe trabalhadora. Todo mundo quer acabar com o problema de favela. Todo mundo quer resolver o problema de saúde. Todo mundo quer resolver o problema de educação. Todo mundo quer resolver o problema de salário. E aí eu me perguntei, será que é verdade o que todo mundo está falando? Como é que está a cabeça do meu povo ao ouvir essas pessoas falarem de tantas promessas para esse povo? E aí eu comecei a lembrar aonde essas pessoas estavam em 1980, quando a gente apanhava da polícia aqui. Aonde essas pessoas estavam em 81, quando a Volkswagen mandou embora 15 mil peões. Aonde essas pessoas estavam em 82, 86, 84, 85, 86, 87? Aonde eles estavam na greve que vocês fizeram esse ano, no acordo desse ano, na greve do ano passado? A Rede Povo apresenta O Passado Condena, novela política, capítulo 1. Geisel andava com Figueiredo, que andava com Sarney, que depois começou a andar com Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com Delfim, que naquela época andava com Afif. Afif era secretário da Agricultura e andava com Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com Antônio Carlos Magalhães, que anda com Sarney, que andou muito com Figueiredo, que andava com Geisel, que hoje anda com Aureliano. Esta é uma novela política que vai terminar. Um capítulo que, se depender da gente, nunca vai se repetir. Muita gente pode se admirar que um grande fazendeiro, um agrônomo, formado pela Universidade de São Paulo, dono dessa beleza, 1.265 hectares dessa maravilha, esteja apoiando um torneiro mecânico, suas ideias de reforma agrária e de política agrícola para o pequeno produtor. Eu quero dizer que isso é o resultado de uma meditação profunda e de uma experiência que vem desde o governo Castelo Branco, quando eu trabalhei num projeto de reforma agrária e não me deixaram executá-lo. E que foi retomado depois numa nova frustração na nova República, quando o Sarney nos encomendou um projeto de reforma agrária e na hora de executar recuou e não nos deixou novamente fazer. Acabamos de apresentar mais um programa da Frente Brasil Popular. Seu voto pode salvar uma criança. Do Paraná ao Acre, vote Zamir. PCN, a comunidade em primeiro lugar. A solução é aumentar o angu da gamela de modo a que chegue para todos. Enquanto A e B têm um angu e C, D e E estejam condenados a jejum, o problema não terá solução. Monteiro Lobato. Amigos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Este será o lema do nosso governo. Com este lema governaremos este país, juntamente com meu companheiro ministro Orestes Alves. Vamos fazer um trabalho social da maior importância, porque eu, que sou um homem oriundo da raça negra, e a raça negra desse país, representando hoje 47% da população brasileira, juntamente com 32 milhões de evangélicos, vamos fazer um trabalho voltado para o povo brasileiro, para o social, para o homem humilde e o homem da classe média. Nossa vocação é ao povo. Nós queremos que o país encontre a sua identidade no campo social. Queremos que o país encontre a sua identidade no campo agrícola. Queremos que o país seja voltado com o objetivo de atender ao homem da classe média, ao homem do povo. O Partido Povo Brasileiro governará para o povo e com o povo. Faremos um trabalho justo e social. Jornal do Brasileiro informa. Jornal Estado de São Paulo, edição do dia 29 de julho de 89, página 5.
Família de Collor pega trem da alegria lagoano. Quando governador, presidenciável criou lei que dá emprego a seus parentes e aos amigos. Quem diria? O caçador de Marajás, quando ainda era governador de Alagoas, nomeou 9 parentes dele, 19 parentes da família de sua mulher e dezenas de outros amigos. Foram 65 Marajás criados pelo senhor Collor de Mello. Agora vocês vão ver a relação dos parentes Marajás do suposto caçador, fora os amigos que hoje estão sendo pagos pelo povo de Alagoas para trabalhar na campanha do senhor Collor. A solução é aumentar o angu da gamela de modo a que chegue para todos. Enquanto A e B têm um angu e C, D e E estejam condenados a jejum, o problema não terá solução. Monteiro Lobato. Nota dos organizadores do debate com presidenciáveis e os sindicatos gaúchos que seria realizado dia 23 de setembro último. O debate foi cancelado devido à desistência dos candidatos. Apenas manteve confirmação Roberto Freire, do PCB. O movimento sindical gaúcho manifesta seu veemente protesto por esse desrespeito a esta grande iniciativa política dos trabalhadores organizados. Ao mesmo tempo, conclama todos ao voto consciente no dia 15 de novembro, comissão de organização do debate. Há pouco tempo, os empresários gaúchos promoveram um fórum com os presidenciáveis. Todos os candidatos compareceram. Agora, a classe trabalhadora toma a mesma iniciativa. Só Roberto Freire comparece. Por aí você vê quem confirma o seu compromisso com a classe operária e os trabalhadores do nosso país. Desde o início dessa campanha, que eu tenho participado dos debates, sejam eles patrocinados por entidades empresariais, pelo mundo do trabalho, o movimento sindical, a juventude, a intelectualidade brasileira. Aonde houver debate, nós estaremos presentes para discutir o nosso projeto, para discutir o nosso programa, para discutir a nossa concepção de sociedade, para questionar esse modelo de desenvolvimento e apontar um novo caminho, o caminho do socialismo. Pois bem, essa nossa participação, que tem que ser dada em todos os debates, teve uma outra comprovação. Nesse último final de semana, no Rio Grande do Sul, nós fomos convidados pelo Movimento Sindical Gaúcho, que reuniu quase que todas as federações e todos os sindicatos do Rio Grande do Sul para discutir com todos os presidenciáveis. Quase todos confirmaram, mas nenhum foi, salvo o candidato do Partido Comunista Brasileiro, Roberto Freire. Isso não foi um desrespeito à sociedade brasileira em geral. Foi particularmente um desrespeito a uma iniciativa importante, fundamental, como foi a iniciativa dos trabalhadores gaúchos. Foi um desrespeito aos trabalhadores brasileiros. Eu sempre condenei aquele candidato, o ex-governador de Alagoas, que nunca participou de nenhum dos debates, nem mesmo os debates em televisão. Quero dizer que não é apenas ele que não vai aos debates. Também o candidato do PT tem se negado sistematicamente a debater conosco as nossas divergências e até mesmo as nossas convergências, porque existe. Eu acho que isso daí não ajuda ao processo sucessório nem à democracia brasileira. A minha solidariedade aos trabalhadores gaúchos. Para presidente, é bem, meu bem. Nós vamos semear CIEPs por esse país. Essa vai ser a prioridade de nosso governo. Brizola em São Paulo. Nesta sexta-feira, o candidato da Esperança vai estar com o povo paulista em uma grande carreata que sai do aeroporto de Congonhas às 14h30. Passa por Santo Amaro e chega a Taboão da Serra às 15h30. Às 17h30, Brizola estará no Sindicato dos Metalúrgicos em Osasco. Venha você também apertar a mão de Brizola. Por que o Brizola? Porque o Brizola representa a transformação evolutiva
não radical, junto com o povo. Eu sempre tenho na cabeça a frase do Felipe Gonzalez, que uma vez disse: você não pode estar muito na frente do povo porque você se distancia, ou não muito atrás. O Brizola está sempre junto com o povo. Há 20 anos nesse país se fala mal do Brizola. Há 20 anos essa imprensa toda procura envenenar a opinião pública com respeito ao Brizola. E forma dele uma imagem completamente absurda. A minha imagem de homem que convive com o Brizola, que convive há anos, que conhece, como de toda a gente que trabalha com ele, é totalmente diferente. Brizola é um ente cívico, isso aqui é um ente cívico. A única paixão dele é o Brasil. Ele é patriota, mas é patriota mesmo. A preocupação dele a vida inteira é o Brasil, é fazer o Brasil dar certo. É uma consciência de que o país é viável, de que pode fazer as coisas, se pode garantir que todo mundo coma todo dia, que toda criança tem escola, que toda pessoa tem um emprego. Brizola tem a convicção de que isso é factível e que não se faz porque isso não dá lucro. O que dá lucro é manter o povo na miséria, é a exploração que tem aí. Então, esse ente cívico que é Brizola, pode se provar. Ele nunca teve um cargo que não fosse por eleição. E não só aqui, mas lá fora, no exílio, o Brizola continuava pregado, aceso no Brasil, pegando jornal, ouvindo rádio, acompanhando todo dia. É a paixão pelo Brasil. A outra paixão do Brizola é a paixão pela criança, é a paixão pela escola, paixão pela educação. Fez com que no Rio Grande do Sul ele construísse 6.000 escolinhas e aqui no Rio fizesse sucesso. Eu votarei para presidente Leonel de Moura Brizola porque ele fez muita coisa como governador. Ele olhou pelas crianças, ele olhou pelas favelas, ele viu aquelas brizolões onde as crianças comiam, viviam fartos e as mães trabalhavam com toda confiança. Portanto, ele como presidente fará muito mais. Brizola no Nordeste. Milhares de pernambucanos foram ao aeroporto de Recife para levar seu apoio a Leonel Brizola. A alegria contagiou o povo que acompanhou Brizola até o centro numa empolgada carreata. Na sede da Sudene, os funcionários se entusiasmaram com a mensagem de mudanças anunciadas por Brizola. E no Palácio Campo das Princesas, Brizola e o governador Miguel Arras se reencontraram e fortaleceram os laços de uma velha amizade. Esse país precisa de um choque de educação. Que choque capitalista, que choque não sei o quê. Choque de educação, precisamos salvar as nossas crianças. É um escândalo a situação atual do nosso país. O que um trabalhador aqui ganha num mês. Em muitos países, os trabalhadores sem nenhuma qualificação ganham num dia. A ascensão de um cidadão independente como o Leonel Brizola ao governo do nosso país significará o desencadeamento de uma mudança. Será o princípio do fim do atual modelo econômico, desse capitalismo de natureza colonial que nos foi imposto pela direita e, ultimamente, boca abaixo pela ditadura. Brizola, o candidato da esperança. Maluf, presidente competente. Aplique tudo em dólar. Yara? Sim, a Yara. Ela está aí com você? Ora, você é sempre bem-vinda. Mas esteja à vontade, sente-se, por favor. Obrigada. Eu imaginei que Yara pudesse ter passado por aí. Eu não posso ficar aqui muito tempo conversando com o senhor. Eu não posso e não devo. De que se trata? Um fantástico desvio de verbas da merenda escolar. Milhões de dólares. E como é que você soube disso? Ontem descobri que meu telefone particular estava grampeado por alguém aqui no meu próprio escritório. Eu tenho todos os documentos que provam tudo isso que eu disse. E por que você veio procurar a mim? Primeiro, não faço a menor ideia de quem ela pode procurar. Segundo, porque eu acho o senhor um homem muito honesto. Bem, e depois eu acho que o senhor poderá me ajudar. Dinheiro. Sim, sou eu.
sua secretária acabou de sair daqui. Ela mesma. Veio me contar numa triste história do desvio das verbas da merenda escolar. Alguém vivendo nos Estados Unidos com milhões de dólares, enquanto as crianças... Está bem, não precisa continuar. Vamos considerar como um descuido meu. Como é que você pode ser tão estúpido, tão irresponsável, tão imbecil, a ponto de deixar vazar esse tipo de informações? Não seja estúpido, ela tem documento para acabar com todos nós. E o que você quer que eu faça? E que seja feito já. Yara era muito mais do que minha secretária. Yara era como se fosse minha irmã, minha filha. Agora, quanto ao seu assassinato, eu prefiro atribuí-lo a uma vingança política. Que motivo teriam para... Não acredito. Sabe que eu não acredito? Claro, isso aqui, nem sei se é baseado na realidade, mas até deve ser, porque eu fico lendo. Sumiu o dinheiro daqui, sumiu o dinheiro ali, o IN daqui, o FG dali. É tanto dinheiro que desaparece. E eu não vejo acontecer nada, assim. A impunidade realmente crassa nesse país. Doutor Paulo, tem solução isso? Hebe, tem solução. Porque, veja, nós vimos aqui um caso de corrupção. O sujeito assaltou o cofre público. Agora, por que muitas vezes a pessoa tem motivação, está estimulado a fazer uma patifaria dessa contra o dinheiro que é do povo? Por causa do que você falou, impunidade. O que é impunidade? O sujeito faz e não acontece nada. O indivíduo faz e não vai para a cadeia. Estimula a continuar fazendo. Exatamente. E outros também. Exatamente. Então, você me perguntou se tem solução. Tem solução. É só pegar processos, inquéritos, que estão parados no governo federal, na Procuradoria-Geral da República, e enviar à justiça. Eu confio na justiça do meu país. Eu tenho certeza que se a gente colocar na prisão desses bandidos que assaltaram o governo, 30, 40 pessoas, olha, vão pensar duas vezes em fazer. E tem mais eu, presidente, o preço não vai ter, seja quem for, não vai ter férias, não. Ele vai trabalhar. Nós vamos fazer institutos penais agrícolas, onde o fato dele trabalhar, ele vai se corrigir. Ele nunca mais vai fazer e não vai dar exemplo para ninguém praticar corrupção neste país. Maluf, presidente competente. Eu vou mostrar a vocês o Brasil que eu quero. É o Brasil que deu certo, apesar da incompetência e da falta de ajuda do governo. Isso aconteceu no interior do estado de São Paulo em 48. 7 imigrantes vieram para trabalhar aqui com brasileiros e fizeram esta maravilha que vocês estão vendo. O tempo fez deles experimentados agricultores. Existe hoje naquela região milhares de cooperados espalhados por 15 mil hectares. Olha, imigrantes de todas as nacionalidades com brasileiros que vieram para São Paulo. Gente que acredita no Brasil. Veja, você não está trabalhando muito e você não está ganhando pouco. Pois bem, esse pessoal está trabalhando muito e está ganhando muito. É o Brasil que eu quero para os próximos 5 anos. Você trabalhando muito, mas você ganhando muito também. Maluf, presidente competente. Povo brasileiro, 75% das pessoas que fundaram o Partido do Brizola se arrependeram. Quem conhece o Brizola não vota no Brizola. Este é Marronzinho, perseguido por uma minoria de jornalistas pagos para transformá-lo num monstro. Ele luta contra a seca no Nordeste. Marronzinho é o protesto, a revolta do povo. Marronzinho, o candidato do povão. Aguarde, ele vai falar. Este é Marronzinho, perseguido por uma minoria de jornalistas pagos para transformá-lo num monstro. Ele luta contra a seca no Nordeste. Marronzinho é o protesto, a revolta do povo. Marronzinho, o candidato do povão. Aguarde, ele vai falar. Você já reparou, se é que você acompanha como eu, e certamente você acompanha, pelo menos os grandes acontecimentos esportivos, já reparou que em cada cidade do mundo que tem um evento esportivo, aparece sempre um grupo lá com a bandeira do Brasil? Eu já vi as moças de basquete jogarem lá na Malásia e aparecer gente balançando a bandeira do Brasil. Eu já vi corredores de automóvel
em todas as cidades da Europa, dos Estados Unidos, e sempre há um grupo de torcedores brasileiros com a bandeira. Você sabe que esta mesma bandeira está dentro de um avião que sai a cada minuto de um aeroporto do mundo? Em outras palavras, nós já produzimos neste país, numa empresa, quase 4.000 aviões exportados para 50 países do mundo, nos 5 continentes, de tal maneira que hoje, a cada minuto, levanta um avião produzido no Brasil, de um país do mundo. E quem fez isso foi uma empresa chamada Embraer. Essa é a Embraer, uma estatal que também deu certo. A Embraer constrói aviões como o Brasília, o Bandeirante e o Tucano, que hoje voam nos céus de 50 países. Mário Covas foi a São José dos Campos visitar a Embraer e conhecer de perto uma história de sucesso. Este é o Tucano, um avião para treinamento militar. No ano passado, a Embraer faturou mais de 500 milhões de dólares só com a venda de aviões Tucano e Brasília para o exterior. Em 20 anos, a empresa produziu 4.000 aviões. No início a gente tinha até medo porque, sabe, acho que poucos dos brasileiros acreditavam. Mas nós tivemos aqui um nível de chefia, uma diretoria muito, vamos dizer assim, engrenada e o sucesso aconteceu. E é uma empresa sólida. Que função você exerce? Mecânico, hidraulista. Ganha bem o mecânico aqui. Quanto tá ganhando o mecânico? Dá pra viver. Dá pra viver. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Vamos ver a nova presidência aí, acho que vai melhorar. Tudo bem. Obrigado, né? Que uma beleza, realmente. Isso foi possível por quê? Porque ali se começou com o Instituto de Engenharia, o ITA, o Instituto Técnico da Aeronáutica. Posteriormente, se desenvolveu o Instituto de Pesquisas Espaciais. E, finalmente, se entrou na tecnologia de construir aviões. Foram desenvolvidos modelos para agricultura, foram desenvolvidos um primeiro modelo cujo nome era Bandeirante, e hoje existem 300 bandeirantes voando pelo mundo. Hoje foi desenvolvido um avião chamado Tucano, coincidentemente, que hoje faz parte de 10 forças aéreas do mundo, inclusive da RAF, da Força Aérea Inglesa. Mais recentemente, um outro avião, o Brasília, foi desenvolvido. Nós já os exportamos para a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Canadá e o Japão. Falta-nos apenas exportar para a Itália, entre os 7 países mais ricos do mundo. E com a Itália, nós estamos desenvolvendo em consórcio um novo modelo de avião. Esse é o Brasil do primeiro mundo. Um Brasil que é capaz disso não pode aceitar. Vai acabar com a fome, com a miséria e com a ignorância. Meu Deus do céu, quais são as causas do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso desespero, da fome do povo brasileiro? As causas são a corrupção, que desvia as nossas riquezas, as nossas imensas riquezas, para o bolso de meia dúzia e não para beneficiar a maioria do povo brasileiro. As causas são a violência, a impunidade, a inflação. A gente trabalha e no final o que é que a gente... O salário mal dá para viver com dignidade, para muita gente mal dá para comer. Então, numa hora em que eu posso decidir
Porque o voto é uma forma de decisão. Na hora em que eu posso votar, eleger o presidente do meu país, nessa hora eu vou votar em qualquer um? Não, eu vou votar no mais bem preparado, eu vou votar no mais honesto, no que tem um passado político limpo, transparente, não há nada que se possa falar dele. Eu vou votar no homem em quem eu acredito que vai fazer um governo sério, que vai fazer um governo honesto, sabe, voltado para o bem da maioria. Eu vou votar em Mário Covas, porque eu acho que esse é o homem. Esse é o homem de que a gente precisa nesse momento. E jogar fora essa chance seria loucura. Por isso eu voto em Mário Covas. Se os adultos querem um país melhor para mim quando eu crescer, vão ter que eleger um presidente sério e competente, como Mário Covas. Jô Soares e depois Cinema em Casa.